Saudações pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma videoaula de física. Estamos aqui iniciando o nosso estudo da unidade número 2, que trata do tema mecânica dos fluidos. Então, aqui nós temos 3 imagens que dão uma ilustração sobre aplicações tecnológicas aí da mecânica dos fluidos. A gente tem aí aplicação na irrigação de plantações, na pulverização de plantações e também na sustentação de aeronaves. Poderíamos dar vários outros exemplos de aplicações tecnológicas envolvendo esta temática mecânica dos fluidos. Nesta unidade número 2, nós vamos ter 9 videoaulas, onde em cada uma delas nós vamos trabalhar esses assuntos que estão aqui especificados nesse slide número 2. Inicialmente, destacamos que a mecânica dos fluidos é um ramo da mecânica, tá, pessoal, onde a gente vai estudar o comportamento físico dos fluidos e das suas propriedades. Os aspectos teóricos e práticos envolvendo a mecânica dos fluidos são importantes aí para a compreensão de fenômenos que envolvem todas as engenharias. Em especial aqui nós vamos falar da engenharia agronômica. Então a gente tem aqui aplicação na irrigação, a gente teria aplicações em barragens, aplicações em máquinas hidráulicas, tais como bombas e turbinas, e todo o sistema hidráulico, por exemplo, de uma máquina agrícola. O estudo da mecânica dos fluidos, ele basicamente é dividido em 2 etapas. Uma chamada estática dos fluidos ou fluidostática e outra chamada dinâmica dos fluidos, que também pode ser conhecido como fluidodinâmica. Bom, a fluidostática vai trabalhar com os líquidos em repouso e a fluidodinâmica vai trabalhar com os fluidos em movimento. O que seria, pessoal, um fluido? Um fluido, na verdade, é uma substância, ela não tem forma própria e também ela se deforma continuamente. Um exemplo de fluido é a água. A água ela não tem forma própria e você vai deformá-la, ou seja, colocar em qualquer recipiente, ela vai tomar a forma do recipiente. Os gases também são fluidos. Eles também não têm forma própria e também se deformam conforme são colocados no recipiente. A diferença entre líquidos e gases se dá que os gases vão ocupar todo o volume que tem à disposição, já os líquidos eles vão ocupar as partes mais baixas, vão nivelar aí dentro de um recipiente. Aqui existe um conceito chamado tensão de cisalhamento, pessoal. Eu coloquei aqui para que vocês entendam o que seria essa força de cisalhamento ou tensão de cisalhamento. Por exemplo, nessa figura aqui de baixo, vocês estão vendo aqui um pedaço de uma placa A até B, e aqui, por exemplo, 2 lâminas, lâmina 1 e lâmina 2 de uma tesoura, por exemplo. E você está apertando essas 2 lâminas da tesoura contra, por exemplo, uma chapa metálica. E aí surge aqui uma tensão de cisalhamento, ou seja, esse material, quando está submetido a essas 2 forças aí aplicadas pela lâmina da tesoura, ele tende a sofrer aí uma tensão que poderá vir a causar uma ruptura ou não. Se essa força for suficientemente grande, poderá romper e cortar o material. Caso contrário, teria a tensão de cisalhamento, mas ainda não haveria ruptura. Nos fluidos, essa tensão de cisalhamento, por menor que seja, já causa a deformação deles. Por isso que é muito importante citar aqui, no caso, nesse conceito, não importa o quão pequena seja essa tensão, ela já vai causar a deformação desse líquido ou desse gás. Já os sólidos não, pessoal? Então, resumindo para vocês, a gente tem aqui que a fluidostática
ela vai trabalhar com os fluidos em repouso e a fluidodinâmica com os fluidos em movimento, e que os fluidos correspondem aos líquidos e gases. Eu trago aqui para vocês nesse slide número 7, um pouquinho aqui da origem histórica da hidrostática. Relatos históricos apontam para o filósofo Arquimedes que ele tinha de descobrir se a coroa do rei Hierão, lá de Siracusa, era feita de ouro maciço, porque o rei tinha mandado fazer uma coroa de ouro e ele queria saber se o artesão havia ou não enganado, né? Se ele havia feito ela somente de ouro ou tinha colocado outros metais nesta liga. E aí conta a história que Arquimedes ele descobriu como fazer essa verificação durante um banho, e aí ele saiu gritando a palavra Eureka, Eureka pelas ruas, né, que significa eu sei, eu descobri, eu tenho uma ideia de como fazer, né, essa avaliação do material de que era feita a coroa. Não vou entrar em outros detalhes, tá, pessoal, porque não é o objetivo aqui. Então eu deixo para vocês aqui a título de curiosidade uma indicação de vídeo que tem aí no YouTube para vocês assistirem a respeito da história aí de Arquimedes, né, para descobrir se a coroa era ou não feita de ouro puro. Na próxima videoaula nós vamos iniciar o nosso estudo então da mecânica dos fluidos, estudando aí o tema densidade e massa específica. Finalizamos aqui então essa videoaula introdutória. Espero que tenham gostado. Deixo um grande abraço e nos vemos na próxima videoaula. Tchau, tchau, galera!